andou com Deus em completa obediência e comunhão. Foi arrebatado sem passar pela morte, um feito único que destaca sua vida reta e sua fé. Profetizou sobre o julgamento de Deus contra os ímpios, conforme o livro de Judas. Serviu de exemplo de fé no Novo Testamento, como um modelo para os crentes. É uma figura central em tradições apócrifas, retratado como aquele que recebeu revelações divinas e celestiais. Neste vídeo, vamos ver um pouco sobre a genealogia e feitos dessa figura de grande importância espiritual e teológica, tanto na Bíblia quanto na literatura apócrifa. De acordo com o relato bíblico do livro de Gênesis, Adão e Eva tiveram vários filhos e filhas, mas os mais mencionados são Caim, Abel e Sete. Caim foi o primogênito de Adão e Eva. Ele é mais conhecido por ter matado seu irmão Abel, motivado por ciúmes, depois que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não a dele. Após o assassinato, Caim foi amaldiçoado por Deus e exilado, indo viver na terra de Nod. Abel, o segundo filho, era pastor de ovelhas e sua oferta foi aceita por Deus, o que provocou a ira de Caim. Ele foi a primeira pessoa a ser assassinada, conforme a Bíblia. Sete foi o terceiro filho mencionado e nasceu depois da morte de Abel. A Bíblia relata que Sete foi dado a Adão e Eva como substituto de Abel. A linhagem de Sete é importante porque, segundo a tradição bíblica, a linhagem de Noé e, consequentemente, de toda a humanidade após o dilúvio, descende dele. Além desses três filhos, Gênesis 5:4 menciona que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, mas seus nomes não são especificados no texto bíblico. A descendência de Sete é detalhada no livro de Gênesis, capítulo 5. Sete, sendo o terceiro filho de Adão e Eva, é apresentado como o antepassado de Noé, e através dele, a linhagem que levou à continuidade da humanidade após o dilúvio. Sua descendência é vista como importante na tradição bíblica, porque a partir dela viria o futuro do povo escolhido por Deus. Aqui está um resumo da genealogia de Sete até Noé. Sete teve um filho chamado Enos. Enos teve um filho chamado Cainã, ou Quenã. Cainã teve um filho chamado Mahalalel. Mahalalel teve um filho chamado Jared. Jared teve um filho chamado Enoque. Enoque é notável por andar com Deus, e segundo a Bíblia, foi levado por Deus sem passar pela morte. Gênesis 5:24. Enoque teve um filho chamado Matusalém. Matusalém é conhecido como a pessoa que mais viveu, atingindo a idade de 969 anos. Matusalém teve um filho chamado Lameque. Lameque teve um filho chamado Noé. Noé é a figura central da história do dilúvio, e segundo a Bíblia, ele e sua família foram os únicos sobreviventes do dilúvio que destruiu a terra. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, dos quais toda a humanidade teria descendido após o dilúvio. Essa genealogia de Sete é considerada a linhagem justa, em contraste com a linhagem de Caim, e é vista como a continuidade do plano divino para a humanidade. Vida de Enoque e seus maiores feitos. A história de Enoque é uma das mais fascinantes e misteriosas da Bíblia, embora muito curta. Enoque é um descendente de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, e aparece no livro de Gênesis, capítulo 5, na genealogia de Adão. Ele é lembrado por ser um homem que andou com Deus, e em um momento foi levado por ele, sem experimentar a morte, o que o torna uma figura única nas Escrituras. Enoque foi o filho de Jared e o pai de Matusalém, que é conhecido por ser o homem mais longevo da Bíblia, vivendo 969 anos. A Bíblia relata que Enoque viveu um total de 365 anos. Gênesis 5:23. Um número relativamente pequeno comparado aos outros patriarcas, que geralmente viviam mais de 900 anos. A principal informação sobre Enoque e o que o torna tão especial é o que está registrado em Gênesis 5:24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si.
Essa frase significa que, ao contrário de todos os outros descendentes de Adão, que morreram após viverem seus longos anos, Enoque foi poupado da morte física. Ele foi arrebatado por Deus, o que sugere uma transição direta para a presença divina. Embora não existam muitos detalhes sobre a vida de Enoque no texto bíblico, a sua proximidade com Deus é um de seus maiores feitos. A frase "andou com Deus" sugere um relacionamento íntimo e constante com o Criador, algo notável em uma época onde a maldade estava crescendo entre os descendentes de Caim e na humanidade em geral. Outros textos sobre Enoque. Além do Gênesis, Enoque também é mencionado em outros livros da Bíblia. Hebreus 11:5. Enoque é citado como exemplo de fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Nesse trecho, Enoque é elogiado por sua fé extraordinária e por agradar a Deus com sua vida. Ele é mencionado no contexto dos heróis da fé, junto com figuras como Noé, Abraão e Moisés. Judas 1:14-15. Enoque é citado como um profeta que falou sobre o julgamento divino. Quanto a estes, foi também Enoque, o sétimo depois de Adão, que profetizou dizendo: Eis que é vindo o Senhor com os seus milhares de santos, para exercer juízo sobre todos. Aqui, Enoque é retratado como um profeta que proclamou o julgamento de Deus sobre os ímpios, sugerindo que ele tinha uma missão de advertir a humanidade sobre suas ações corruptas. O livro de Enoque, não canônico. Embora o livro de Enoque não faça parte do cânon da Bíblia hebraica ou cristã, ele é um texto antigo e apócrifo que expande muito a história de Enoque. Esse livro descreve em detalhes suas visões celestiais e as viagens aos céus, onde ele testemunha segredos sobre o universo e o julgamento futuro. Ele é considerado um texto de importância em certas tradições judaicas e cristãs primordiais, embora não seja reconhecido como escritura pela maioria das tradições cristãs. Os textos atribuídos a Enoque são 3, cada um com seu conteúdo específico e sua importância em diferentes tradições religiosas. A seguir, estão os nomes dos livros de Enoque e seus principais pontos. O livro de Enoque etíope. Este é o mais antigo e conhecido dos livros de Enoque. Ele foi preservado na íntegra na Igreja Ortodoxa Etíope e contém 5 seções principais. É uma obra apocalíptica, repleta de visões e profecias sobre o destino da humanidade, os anjos caídos e o julgamento final. Principais pontos. O livro dos vigilantes, capítulos 1:36. Narra a queda dos anjos, vigilantes, que se rebelaram contra Deus ao descerem à terra e se unirem às mulheres humanas. A geração dos Nefilim, gigantes violentos, é destruída. Deus julga os anjos caídos e Enoque é chamado para interceder por eles, mas sua intercessão é rejeitada. O livro das parábolas, capítulos 37 e 71. Apresenta o conceito do Filho do Homem, uma figura messiânica que executa o julgamento divino sobre os ímpios. Descreve a vitória final dos justos e a destruição dos governantes injustos. O livro astronômico, capítulos 72 e 82. Enoque recebe revelações sobre o funcionamento do cosmos e os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. Introduz um calendário solar de 364 dias, em oposição ao calendário lunar usado na época. O livro dos sonhos, capítulos 83 e 90. Contém 2 grandes sonhos proféticos de Enoque, nos quais ele vê a história da humanidade desde a criação até o julgamento final, utilizando animais como símbolos das nações e dos povos. A Epístola de Enoque, capítulos 91 e 108. Enoque admoesta seus filhos e as gerações futuras a permanecerem justos, pois o julgamento divino está próximo. Apresenta uma visão da história em 10 semanas, terminando com a renovação do mundo e o estabelecimento do reino de Deus.
o livro dos segredos de Enoque, também conhecido como Enoque eslavo. Este texto foi preservado principalmente em eslavo e relata as viagens de Enoque pelos 7 céus, onde ele recebe revelações de Deus. É um texto mais místico, explorando temas sobre a criação do mundo e o destino das almas após a morte. Principais pontos: as viagens de Enoque pelos céus. Enoque é levado por anjos pelos 7 céus, onde ele testemunha seres angelicais, os segredos do universo e as forças naturais. Revelações sobre a criação. Deus revela a Enoque a criação do mundo e o plano divino para a humanidade. Ele vê os diferentes níveis celestiais e como Deus controla o universo. O destino da humanidade. Enoque aprende sobre o destino final das almas, tanto dos justos quanto dos pecadores, e sobre o julgamento que virá. Transformação de Enoque. Ao fim, Enoque é transformado em um ser celestial, sem experimentar a morte, e se junta aos anjos no céu. O livro hebreu de Enoque. Este texto é uma obra da mística judaica, provavelmente escrita por volta do século V. Ele retrata Enoque como sendo transformado no anjo Metatron, a figura mais poderosa na hierarquia celestial. Significado e legado de Enoque. A principal lição da vida de Enoque é seu exemplo de fé e obediência a Deus. Ele é o modelo de um homem que viveu uma vida tão alinhada com a vontade divina que foi poupado da morte. Sua história aponta para a possibilidade de um relacionamento íntimo com Deus e o destino celestial dos que vivem em retidão. Além disso, o fato de ele ser levado diretamente por Deus sem passar pela morte física é visto por muitos como uma prefiguração do arrebatamento ou da esperança da vida eterna para aqueles que são fiéis a Deus.